Eu vou fazer uma análise e um comentário de um texto que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao 29, que diz: Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas. Com qual maior castigo pensais vós, que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça? Então aqui no versículo 26, ele é bem específico, bem claro. Porque se pecamos voluntariamente. O que é pecado? O pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, é a resposta. Porque diz: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então diz: porque se pecamos, ou seja, transgredimos a lei, os mandamentos, a instrução de Deus, voluntariamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, que é a verdade, Salmo 119, 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A lei de Deus é a verdade, a instrução de Deus, os mandamentos de Deus é a verdade. Então, uma vez nós pecar voluntariamente, transgredir a lei voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, conhecimento dos mandamentos da lei, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por quê? Por que não resta mais sacrifício pelos pecados? Porque uma vez Jesus, indo para a cruz, sendo crucificado, derramou o sangue dele para nos purificar de todo o pecado, de toda a transgressão da lei, porque éramos pecadores, transgressores da lei. Uma vez ele feito isso, para que nós não pequemos mais, não transgredimos a lei mais, se continuarmos transgredindo a lei voluntariamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, não existe mais sacrifício, porque o sacrifício foi feito uma vez. Então, além disso, além de não ter mais sacrifício, o versículo 29, o que fala? Com qual maior castigo pensais vós, isso será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, ou seja, o pecado voluntário, depois de ter recebido a verdade, ou seja, transgredir a lei, depois de ter recebido o conhecimento da lei, da instrução, dos mandamentos, no versículo 29, ele fala que isso é pisar o Filho de Deus e ter por profano o sangue do pacto com que foi santificado. E além disso, ultrajar o Espírito da graça. Então, quão grave e quão importante é não pecar voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. E aqui no versículo 29 fala: tiver por profano o sangue do pacto. Que pacto que é esse que está falando aqui? Lá no mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 16 e 17 diz: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis em seus corações, e em suas mentes as escreverei. E de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Esse é o pacto. Qual é o pacto? As leis de Deus colocadas em nossas mentes. A instrução de Deus, os mandamentos, colocados em nossa mente. Esse é o pacto que Deus faria com nós depois daqueles dias. Depois daqueles dias que diz aqui equivale ao o chamado Novo Testamento, né? Depois que Jesus foi, assim como Jesus veio, né? E aí o 17 diz: e de seus pecados, ou seja, das transgressões da lei, e iniquidades também, essa palavra iniquidades no grego é anomia, que significa sem lei, violação da lei. Então, uma vez Deus colocando as leis dele na nossa mente, no nosso coração, e perdoando os nossos pecados, e nós não transgredindo mais voluntariamente, ele nem vai mais se lembrar do que foi feito, da transgressão que nós praticávamos.
Então, voltando aqui para concluir, no versículo 26. Porque se pecamos voluntariamente, ou seja, transgredimos a lei voluntariamente, livre e espontânea vontade, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, a verdade é a palavra de Deus, a lei de Deus, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, como é importante não pecar voluntariamente, conhecer a verdade, conforme o Salmo 119, 142, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Depois de ter conhecido os mandamentos, a lei, a instrução de Deus, não transgredir essa mesma instrução, essa lei, voluntariamente, que não vai ter mais sacrifício pelos pecados, pela transgressão da lei.